Há mais ou menos um mês atrás, um pouquinho mais, a Netflix anunciou a chegada do filme de Black Clover com um novo teaser e uma informação importantíssima. Gente, diferente do que foi feito com outros filmes de animes aí, né, tipo Jujutsu Kaisen, One Piece, Demon Slayer, né? Black Clover vai estrear simultaneamente nos cinemas japoneses e na plataforma ao mesmo tempo. Isso é uma ótima notícia, já que dessa forma a gente não precisa esperar meses até poder ver a versão oficial do longa-metragem, como acontece geralmente, né? E nem assistir em sites de procedência duvidosa com uma qualidade super reduzida. O filme vai estrear no dia 31 de março de 2023 e apesar de não ter sido revelado muita informação até aqui, a gente já tem uma ideia mais ou menos aí do enredo, do que vai se passar. E uma das grandes discussões na internet é se o filme é canônico ou não, se ele é um filler. Então bora lá que eu vou falar sobre isso e também sobre o que a gente pode esperar sobre ele. No primeiro trailer que foi revelado pra gente há um bom tempo lá atrás, lembram? Foi mostrado várias cenas de acontecimentos que já tinham rolado na história principal, no anime e tal, com aquele finzinho novo do Asta tirando o capuz e meio que indicando que ele ia embarcar numa nova missão. Tem um vídeo aqui, inclusive, no canal falando sobre isso, só que diferente daquele lá, o novo trailer traz pra gente um pouco mais sobre o contexto geral do filme, que vai abordar uma história sobre um rei mago que é anterior ao Julius, chamado Conrad Leto, enquanto traz uma série de batalhas em tempo presente, né, no universo do filme, com o Asta, com o Yuno, o Yami, a galera toda, só que esse filme não tem nenhuma ligação direta com os acontecimentos do arco atual que a gente está acompanhando no mangá, que é o arco do País do Sol, o que deixou muita gente chateada. Ele também não vai ser nenhuma continuação do arco de Spade, da entrada ali do arco de Spade, que é de onde o anime parou, tá? Na verdade, o filme vai focar em acontecimentos anteriores ainda a esse arco de Spade, né? Antes daquele time skip de 6 meses. E como vai ser uma história original, ela vai abordar acontecimentos que não foram abordados no mangá, como se fosse algum tipo de missão secundária e que não vão trazer impacto para a história principal, ou seja, a história do filme não vai afetar em nada o enredo do mangá. Isso significa que o filme é um filler, ele não é canônico? Significa e não significa. A gente precisa entender que no Japão não existe esse termo cânone, né, como a gente está acostumado a usar aqui para poder nomear os episódios de animes ou filmes que estão ligados diretamente ao mangá, que são adaptações do mangá. Lá, na verdade, é usado o termo anime original quando um anime ou um filme traz uma história que não está ligada a essa obra, a esse mangá. E adaptação de mangá quando o anime ou o filme abordam os acontecimentos direto da obra que está sendo publicada ou que já foi publicada. Ou seja, por mais que pra gente uma história que não está no mangá seja filler, no Japão eles consideram que é a história original do anime, tá? A gente percebe muito isso na adaptação de Boruto, por exemplo, né? Que tem uma centena de episódios que contam histórias que não existem no mangá, mas que são tratados como original do anime. Tanto é que muita gente fala que, apesar de não estar no mangá, são episódios canônicos. Então isso significa que a história do filme vai fazer parte do folclore da obra, vai ser contada de uma forma em que vai se encaixar dentro da linha do tempo do mangá, mas não vai ser uma história que vá causar mudanças no futuro do enredo. E isso tudo foi confirmado pelo próprio Tabata, que é o autor da obra. Ele próprio disse em entrevista que a forma como essa história vai ser trabalhada vai trazer, na verdade, um pensamento assim, né, para os fãs, deles se questionarem o porquê que ele não fez isso no mangá. Só que acontece que no trailer é mostrado pra gente não só o tal do Rei Mago Conrad lá, mas também é mostrado alguns cavaleiros da era atual da história, como o próprio Asta. Então significa que é bem provável que a gente vai ter duas linhas do tempo no filme, uma abordando o presente dentro daquela narrativa e uma outra abordando acontecimentos do passado, provavelmente ainda antes do Asta e o Yuno nascerem, né? Porque eles são novinhos e o Conrad é mais velho, né? Bem mais velho. O que eu especulo é que o Asta e mais alguns cavaleiros vão ser mandados em alguma missão que vai acabar envolvendo alguma coisa que aconteceu com o Julius no passado, talvez mostrando o processo de como foi que ele se tornou o Rei Mago no lugar do Conrad, já que o trailer também mostra um Julius mais novo,
Frodo com roupas de uma época que ele ainda não era rei mago, de que ele era só um cavaleiro mágico. E quanto mais eles avançam nessa missão, mais essas informações vão sendo mostradas pra gente. E como essa missão em específico acontece antes da Tríade ter invadido os reinos, sequestrado o Yami e o Vengeance lá para o advento da Clifote e tal, a probabilidade de que alguma coisa ligada diretamente ao Lucius seja revelada aqui é bem baixa. Eu acredito que pode ser que o Tabata tenha incorporado um indício ou outro através da personalidade dúbia que o Julius tem, né? Mas não vai ser algo que impacte os acontecimentos do mangá diretamente. E como não é um filme canônico em relação ao mangá, nenhuma grande explicação ou reviravolta no passado vai ser mostrado aqui pra gente. Agora, o fato do filme não seguir a linha da história do mangá e trazer uma narrativa totalmente original é ruim? Não necessariamente, porque apesar disso, as grandes estrelas do filme vão ser as mesmas da história do mangá. Obviamente, com exceção do Conrad, ou talvez de algum outro personagem novo, né, que viveu lá na época dele e com menos relevância, que seja inserido ali para poder interagir e tal nas cenas em que ele vai aparecer, já que o tempo é obviamente outro e também por causa disso haviam outras pessoas que cercavam ele, além dos cavaleiros que hoje são capitães, mas ainda assim a gente vai ter a personalidade, o jeito de ser ali do Yami, do Asta, do Yuno e dos outros que vão aparecer no enredo. É legal a gente conseguir ver, né, histórias deles, a personalidade deles sobre outras perspectivas, sobre histórias que não foram abordadas e que talvez não sejam grandiosíssimas missões como salvar a humanidade, mas que ainda assim exploram um pouco mais ali dos personagens pra gente, tá bom? Assim que sair mais informação do filme, eu trago aqui pra vocês. Eu sei que eu demorei pra vir falar sobre isso, mas aqui estou, tá bom, gente? Não esqueçam o like, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Beijos! Tchau!